Boa noite. Boa noite. Eu acho que a minha internet está travando. Deixa eu ver aqui. Bom, tá no 4G. Vamos, ó, torcer com todos os dedos para que dê muito certo, porque essa live promete. Marcando aqui o tempo, então, para que não passe de 1 hora, né? E hoje nós vamos ter a grata satisfação, Libélula Noturna traz então como convidado hoje Marcos Bianchi. Eu cismo de dizer que tem um N aí, mas não tem. Ele vai nos trazer e conversar com a gente sobre sobre o xamanismo, né? Sobre essa força que os ancestrais, que vem dos ancestrais. Essa força que eu falo sempre nos cafés, mas ninguém melhor do que o Marcos para conversar com a gente sobre isso. Então, boa noite para quem entrou, Maurício, Terezinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olha, quando eu me afasto, a cor muda. Essa coisa da internet, né? Esse ao vivo, ele é danado. Então, se vocês quiserem enviar os aviãozinhos para convidar mais pessoas, encher a nossa sala, porque hoje essa live promete, né? Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar, assim como meu convidado também. Nós somos uma mesma turma de formação em Porto Alegre, nos formamos juntos, ele e a esposa dele já fez uma live com a gente aqui, bem no início, eu morava em Porto Alegre ainda. Eu tenho uma estima e um carinho gigante por esse casal. Então, é isso, eu tenho eu chamo de café com terapia. Às segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã. Sempre com debate, um assunto do dia a dia, um debate das nossas dores, né, que acontece, que nós temos. E o debate ele é aberto, é para debater mesmo. Eu não posso ficar falando sozinha. Quem me acompanha já sabe, né? Então, se você está me conhecendo agora pela primeira vez, saiba, às 10h30 da manhã no Instagram do Libélula Constelação temos o Café com Terapia. Tá bom, então? Então, como eu já vi que o meu convidado já chegou. Boa noite, Solange! Nossa, olha, tem um monte de gaúcho aqui. Pelo que eu tô vendo, eu não sei de onde é a Terezinha, né? Mas todo o restante aqui é do Rio Grande do Sul. Que eu acho que tá uma noite mais quente aí, né? Aqui em Brasília deu uma esquentada. Então eu vou convidar o querido Marcos, que já está online aguardando. Ivanise, seja muito bem-vinda também. Boa noite. Vamos lá teclando aqui aqui é o segundo da lista, por ordem, parece que é a ordem alfabética. Esperando o Marcos entrar e ele vai se apresentar. Né? Tá chovendo, né, Solange? Brasília só vai ter chuva lá para setembro. Querido e amado Marcos, quanto tempo, que saudade, cara. Tudo bem? Que coisa boa te ver. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho meu caderno. Tudo bem? Tá boa a internet? Tá tudo certinho? Tá, não, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Estou te escutando bem, estou te vendo bem. Ótimo. A imagem tá ótima também. Dá para te ver bem direitinho também. Isso, que legal, que legal. Vai ser lindo demais! Ai, que legal, vai ser muito lindo. Que legal. Marcos, então eu já me apresentei, né, como você escutou, e eu gostaria que você também se apresentasse, porque muitos dos que chegaram até agora são meus convidados, né? Ó, está com como é que chama isso? Cachimbo? É um cachimbo, exatamente. Que eu não experimentei, né, Marcos? Acho que eu nunca experimentei. Eu só ficava na roda, mas eu não experimentava, né? Eu nunca experimentei, Não, não. não. Não, não, com você não. Então conta para as pessoas quem é. Bom, se bem que quem é, nem Sócrates conseguia dizer quem ele era, né? Muito menos a gente.
Mas se apresenta então, Marquinhos, fala aí dessa tua trajetória com o xamanismo, sobre você. E daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para te fazer, aí você dá o pontapé inicial. Ótimo, então, boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos Biaki, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Caí, assim, entrei, né, descobri, na verdade, o, as terapias xamânicas, né? A terapias xamânicas, nós nos encontramos, né? Foi um lindo encontro que aconteceu há alguns anos, ali no final do ano de 2017, início do ano de 2018, né? Eu já vinha num movimento de autoconhecimento já desde 2015, né? Em busca de cursos, de terapias. E no final de 2017 comecei a tomar conhecimento de alguns movimentos do xamanismo, né? Descobri um pouco dessa filosofia de vida que é o xamanismo, né? E a partir deste momento aquilo fez muito sentido para mim, né? Hum, Fez muito sentido este movimento que é o que eu chamo, né? Esse movimento espiritual, sem estar ligado a nenhum dogma, sem estar ligado a nenhuma religião, né? E aí, uhum, num movimento assim de amor, de tomada de consciência, né? Aquilo uhum, fez muito sentido e aí, a partir de então, eu comecei a buscar mais e mais e mais, uhum. me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, que é um conhecimento amplo, muito vasto, quando a gente fala de xamanismo, né? Uhum. E e aí sim isso começou a tornar-se parte da minha vida, né? E hoje eu procuro viver, né, no meu dia a dia dentro desses movimentos, dentro dessa filosofia de vida, como eu costumo dizer, né? Isso faz Certo. muito sentido, me preenche, né? Me Uhum. preenche. E coincidentemente, né, no movimento desse estudo de autoconhecimento, veio a constelação também, né? Isso, que foi E quando aí a gente se conheceu, né? foi quando nós nos conhecemos, em 2019. 19. E, Isso e aí. aí veio a constelação, né, que foi uma outra virada de chave também para mim, né? Uhum. Tomar o conhecimento do que é a constelação da profunda transformação que isso causou na minha vida, né? A forma como eu olho para a vida, né? Foi uma profunda transformação. E caminhando, eu percebi assim muitas convergências entre o xamanismo e a constelação. E Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta, né? Porque pois, são várias, na verdade, né? Nessa sua introdução maravilhosa da sua fala. Quando você diz assim que o xamanismo ele é uma filosofia de vida. É ignorância total da minha parte, tá, Marcos? Por isso eu convidei você para trazer esse sim, assunto, né? É muita ignorância minha que eu tenho, mesmo ignorância no sentido de ignorar o assunto, né? Quando você, sim, porque eu sempre digo que as constelações familiares elas são um divisor de águas na minha vida, e são. Eu sou uma pessoa exatamente. antes, né? Eu sou uma pessoa antes das constelações e outra pessoa depois. E como eu não paro de estudar, cada dia mais eu me certifico disso, né? Dessa meu outro olhar, outra lente, né? Outra vida e etc. Mas e com relação ao xamanismo, né? Aonde existe essa filosofia que faz com que você não é apenas fumar o charuto, né? Não é só fumar o charuto em volta de uma roda de fogo, com um grupo de pessoas, né? É muito mais do que isso, né, Marcos? E eu busquei lá na internet, gente, vocês sabem que eu sou uma professora investigadora, né? Então eu busquei lá na internet que o xamanismo ele é uma prática ancestral.
e ela tão remota quanto a consciência do ser humano. É lá dos tempos das cavernas, né? E aí, como é que. Diz pra gente, conta pra gente como é que essa questão do xamanismo, que é tão antigo, tão antigo, tão antigo, e isso fazer com que você torne uma filosofia de vida. Porque da constelação familiar eu até consigo entender por tudo que Bert Helling e Virginia Satir e toda essa galera nos ensinou e nos ensina ainda, né? Mas e dentro do xamanismo, como é que isso se torna uma filosofia de vida? Bem, como que isso se torna como se isso se tornou uma filosofia de vida para mim, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, o que que é o xamanismo, né? E eu, com os meus professores, né, nessa caminhada, e foram muitos que eu tive ao longo dessa caminhada, e se eu for citar todos aqui, eu posso esquecer de alguns, né, e seria injusto. Então, foram muitos, assim, né? Então, nessa caminhada, eu fui aprendendo, pegando um pouquinho do conhecimento de cada um para formar o que hoje é o xamanismo para mim. Se as pessoas me perguntarem e forem na internet ver, elas vão ver lá que é um movimento de religação espiritual, de expansão de consciência, de uma conexão com uma sabedoria ancestral. Mas para mim não é só isso. Para mim ele é um modo de vida, né? É uma integração com o natural, é uma integração com o ancestral, né? Então, se a gente for parar para fazer alguns links, por exemplo, com a constelação e com o xamanismo, né? A constelação fala muito da ancestralidade, do que vem de pai e mãe para trás, né? Então, Exato. avós, avós, tataravós, a gente costuma fazer alguns links assim, é, a, é, que a constelação, as gerações, elas de 10 a 100 gerações, ainda elas influenciam muito em nós, né? Sim. Porém, se a gente for olhar para trás, o xamanismo ele é mais ancestral ainda, né? Porque Muito mais, né? ele é o primeiro movimento de espiritualidade que a gente teve na Terra, né? Então, a nossa espécie já se fala em 150 mil anos aí, os primeiros movimentos de conexão, né? De um movimento de ligação espiritual há 150 mil anos. É Né? muito Então, tempo. ali a gente já começa a ter esse movimento de a conexão do homem com os quatro elementos, né? Com a Uhum. terra, com o ar, com o fogo, com a água, Terra, né? água, fogo e. E isso, né? Então, e aí a gente faz mais um link com a constelação, né? A nossa vida ela é uma eterna roda, né? Uma eterna espiral, né? Então, é uma eterna espiral. Né? Então, e aí a gente traz a roda da vida também para dentro do nosso caminhar, né? Então, Uhum. estar integrado para mim com a natureza, com o natural, é Uhum. viver o xamanismo, né? Estar integrado Uhum. com a natureza, honrar esses espíritos ancestrais, o espírito do fogo, o espírito da água, né? O espírito do ar, o espírito da terra, todos para quem é estudioso do xamanismo, e aí a gente vai para a cultura dos povos originários, e aqui vale também trazer uma informação assim, que xamanismo é uma expressão, né, de brancos para definir o que os povos originários, que nós chamamos de índios, né, que na verdade são povos originários, o termo correto, né, Uhum. têm como prática. Então, se a gente Uhum. for na fonte lá nos povos originários, aquilo é o natural deles, né? Sim. Então, eles não têm a definição de xamanismo. Então, o xamanismo é algo
nosso, dos brancos, para definir a cultura, né, esse movimento espiritual desses povos originários. Dessa Sim. conexão com a terra, dessa conexão com o ar, dessa conexão com a água, dessa conexão com o astral, né? O fogo com o astral. E aí a gente vai falar também de xamanismo estelar, né? De toda essa conexão que vem com o espiritual, né? Que vem com o espiritual também. Então, viver isso, né, em comunhão e em respeito também a todos esses seres, né? Em respeito aos animais, por exemplo. Né? Então, para mim, hoje, da forma como eu vivo, viver o xamanismo, para mim, é respeitar também os espíritos dos animais, né? Estar integrado. E Tudo isso, para mim, em função disso, você é vegetariano? eu não gosto de rótulos, né? Eu não sou muito de rótulos, né? Então, assim, ao longo da minha vida eu mudei a minha alimentação, né? Então, hoje eu não, já faz 3 anos que eu não consumo nada de origem animal, né? Nada, absolutamente nada, É. né? E isso foi em função de uma caminhada, talvez, eu não posso te dizer, Carla, que foi pelo xamanismo, foi pelo estudo dos povos originários, foi, um, foi muitas coisas que me levaram para esse caminho. Porque, ah, Mas isso reforçou muito, né? é, Reforçou para mim muito, assim, é. eu cultuar, por exemplo, o espírito de um animal e não consumir esse animal. Para É, mim, isso é, faz muito é. sentido. É o que eu ia dizer, né? É o que eu ia dizer, não ia fazer muito sentido você honrar a energia ancestral, a energia dos animais e consumir os animais e comer os animais e mesmo tudo o que vem deles, né? Como o ovo, né? Como o leite e a pele, enfim, né? Então realmente não ia fazer muito sentido, né, dentro da tua fala. Gente, eu só comentei isso porque eu lembrei que o Marcos e a Néria, que está online aqui, a Néria, né? Aliás, se a Néria quiser entrar, viu? Dá para ficar nós três aqui. Dá para ficar até 4 pessoas. Se quiser, viu, a Néria? Fica à vontade aí, é só pedir para participar. Mas eu conheci o casal lá no nosso grupo de formação de consteladores, né, de constelação familiar, e o quanto vocês dois ensinaram para gente, né? E até eu retomei ali naquele período também o não consumo, tentei voltar, Marcos, mas eu não consegui. E agora o meu filho, Luan, está me trazendo de novo esse não consumir carne, e a gente fica conversando muito sobre isso. Mas, enfim, essa questão dos 4 elementos, né, da natureza, e quando você fala assim que é uma forma dos brancos, né, justificarem o que os povos originários, que eu gosto de chamar de nativos, eu não sei nem se é uma expressão apropriada, mas eu prefiro chamar de povos nativos do que índios, né? Até porque índios foi em função de eles entenderem ou acreditarem que aqui ia ser a Índia. Esse é o papo que a gente escuta, né? Realmente, Sim. eu não sei realmente assim da história mesmo de por que chamaram os povos nativos que viviam aqui. Mas povos originários, porque o xamanismo ele vem de tanto tempo, né? Tanto tempo. E na constelação familiar a gente aprendeu que a gente consegue até acessar, né, energética, a memória dos nossos ancestrais ali até a 7ª geração, né? E aí, quando você diz assim, e aí você diz, né, que o xamanismo, ele vem de muito tempo, imagina, 150 mil anos. É muito tempo. 150 anos é muito tempo, né? É muito tempo. E aí, porque as pessoas, os praticantes do xamanismo, tá certo falar assim?
O que não tiver certo, você vai me consertando, tá? Uhum. Porque eu sou leiga nesse assunto. Mas as pessoas como você, né, que utiliza como filosofia de vida esse olhar para em honrar a ancestralidade, em reconhecer os quatro elementos como integrantes da tua vida. E essa memória, sim, então aí essas pessoas elas vêm reforçando isso ano após ano, ano após ano, ano após ano. Então aí é possível então nós, né, nós pessoinhas aqui, acessarmos memórias tão distantes com o xamanismo. Então, assim, o xamanismo ele tem algumas práticas, né? E a função dele, a grande, eu diria função, mas não é o termo correto, né? Mas a grande, o objetivo, assim, de tu viver, né? Viver o natural é tu obter as tuas curas, né? Então, Tá. não é, o fato não é de, o xamanismo ele não te leva a vidas, como tu falou, assim, a vidas passadas, a memórias de muito tempo. Ele não te leva, por exemplo, a tomar conhecimento do que aconteceu em 20, a 20 gerações atrás. Mas ele te traz, por exemplo, uma memória e uma opção de cura, né? E de tu estar, por exemplo, conectado com a mãe, né? Então, por exemplo, na constelação a gente fala muito de mãe e de pai. No xamanismo a gente também tem mãe e pai, né? Então, nós Uhum. temos a nossa Madre Terra, né? Então, que nos acolhe, que nos acalenta, que nos recebe aqui, né? Que Uhum. nos dá o alimento, que nos permite estar aqui, que nos Uhum. recebe, né? Assim como a gente tem o nosso Pai, que nós chamamos de grande espírito, de Pai Céu, né? Que é a imagem do masculino também, que, Uhum. de uma certa forma, nos dá a conexão também espiritual, né? Então, Uhum. são os dois links que a gente faz também aí com a constelação, e que nos dá esse conforto, né, de estar conectado com a mãe, né, estar conectado com o pai. Então, quando sentamos, por exemplo, para rezar, né, sentamos e estamos conectados com a mãe, com o pai, né? Uhum. Então, se estamos rezando, aqui estou eu com o meu pé no chão, Uhum. estou conectado com a minha mãe. Estou levantando o meu cachimbo e soltando através do tabaco os meus rezos, os nossos rezos para o Pai Céu. Uhum. Então há essa comunicação entre mãe e pai. Também Nossa, que lindo isso. da Isso é mesma lindo. forma, da mesma forma que a gente busca dentro da constelação a mãe e o pai, né? Uhum. Sim. Existem vários links, assim, várias conexões, similaridades que tem o xamanismo e a constelação, né? Há muito tempo, Uhum. há muito tempo se falava que a constelação é xamânica, e eu era meio incrédulo, né? Uhum. Eu era meio incrédulo, assim, porque num primeiro momento eu via as duas coisas separadas. Mas ao Uhum. caminhar, ao caminhar e ao começar a integrar as duas coisas, para mim passou a ter muito sentido, né? Eu trazer esse movimento de cura que a cultura dos povos originários tem para dentro da constelação, né? Então, se Sim, a gente sim. for, por exemplo, para dentro da constelação, a gente vai em busca da mãe, né? Se a gente Uhum. trazer para dentro da constelação um toque de um tambor, a gente está indo em busca da mãe, do coração da batida da nossa mãe, da Ah, nossa que. mãe, da Uhum. nossa mãe também, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que ele é um facilitador, né? Uhum. Porque eu penso que é muito difícil alguém que não escute um toque de um tambor e não sinta um reverberar de algo dentro de si. É Ah, com muito difícil. certeza.
Com isso certeza. são as memórias, né? São as memórias ancestrais que a gente traz dentro de nós, né? Sim, sim. Então, ao longo dessa caminhada que eu iniciei, e a constelação e o xamanismo começaram a se fundir, para mim começou a fazer muito sentido, né? Então, Uhum, olhar para a ancestralidade e olhar para a ancestralidade que o xamanismo nos traz para dentro da constelação também, né? uhum, uhum. Curas que a gente obtém trazendo os movimentos dos povos originários para dentro da constelação, como, por exemplo, um toque de tambor, né? Por exemplo, um toque de maraca. Aqui ali, ó, eu tenho Aquele que está ali atrás, né? É, ali sim. atrás é uma maraca dos Funiô, que uma etnia que tem aqui no Nordeste do Brasil. Eles ficam Uhum, em Alagoas. uhum, E então eu tenho ali esse cachimbo aqui é feito por um artesão, mas eu tenho um cachimbo também da tribo Funiô também. Então, tá. e aí todos esses movimentos, eles de uma certa forma, eles potencializam, né? Eles trazem na constelação a gente não fala em energia, né? Mas não tem como tu não dizer dentro dos movimentos dos povos originários que não traz uma potência, né? Um outro olhar para dentro Uhum. da constelação, né? Sim. E Marcos, sabe que quando você apontou ali para esse instrumento que está ali atrás, que eu leigamente chamava de chocalho, né? Ele é um Você chocalho. sabe que Ele é um é um chocalho. chocalho, né? É um Tá. chocalho. Você sabe que eu, Também é eu um chocalho. acessei, tá? Eu acessei na mesma hora as poucas vezes que eu mexi nesse instrumento enquanto a gente fazia alguma roda, né? Olha, eu estou muito Uhum. emocionada agora. Muito, muito emocionada mesmo. A emoção está vindo muito forte das nossas rodas, na nossa formação de constelação que você levou, e o Serginho também, né? E mais aquelas outras pessoas que agora não vou lembrar o nome delas. Aquela bem morena, linda, que parece uma indígena ela. Como é que é o nome dela? Que ela é do xamanismo. Ela fez uma roda bem grande com a gente. A Enfim, veio. Dani, Hã? a Dani. Isso, Dani, exatamente. Enfim, passou, mas veio uma emoção muito forte agora quando eu lembrei desse movimento. E olha, gente, quem nunca. A Ivy está dizendo aqui, queridos, que linda a Ivy. Quem nunca participou de uma roda xamânica, é assim que fala, né, Marcos? Não É, perca a oportunidade, é uma coisa muito forte e eu vou concordar plenamente com o Marcos. O nosso coração acessa essa memória ancestral. E sabe que me veio uma coisa, Marcos? Vê se eu tô equivocada, você me conta, tá? De que com a batida daquele tambor, será que a gente também não acessa o momento do ventre em que nós escutávamos o coração da nossa mãe, né? No tum-tum da nossa mãe, e esse tambor também tem a ver? Será que não colabora a gente se sentir tão acolhida, né? E acolhidos numa roda que tem fogo? É maravilhoso que tem fogo, que tem esse cachimbo, esse cheiro que eu acho maravilhoso do cachimbo, e mais o chocalho, mais o tambor. Olha aqui, lá vem a emoção de novo. Quem nunca participou, Ivanize, arroz também para ti. Não perca a oportunidade, porque de fato. E sabe, Marcos, quando eu vi que na sua caminhada, depois da nossa formação, da sua e da Amélia, né? Da nossa formação em constelação familiar, lá no Ponto de Luz, com Sérgio Silveira, nosso querido professor, seu amigo, né? Amigo de vocês. Padrinho também, né? E que eu via, né, a constelação familiar e o xamanismo, eu vi tanto sentido naquilo, tanto sentido. E aí eu tô para te convidar, já não é de hoje para essa live, mas eu precisava estar mais preparada, assim,
da minha conexão, né, com tudo isso. E eu vou te falar mais uma coisa aqui, porque as pessoas já sabem, quem me segue no café já sabe, e quem não me segue vai saber agora. E que tem a ver com essa questão dos animais, né? Por que, que eu escolhi libélula? Né? Por que, que eu escolhi a libélula para representar a minha marca dentro da constelação familiar? Porque, justo, porque eu meditava junto à minha janela, lá no 13º andar, em Porto Alegre, na rua Jerônimo Coelho, número 95, 13º andar eu morava, e eu fechei os olhos, e meu filho querendo fazer a marca, perguntou, mãe, qual é o nome? Eu disse, não sei, deixa eu meditar. E eu sentei perto daquela janela, que eu gostava muito de meditar lá, e quando eu abri os olhos, meditei pedindo que viesse uma mensagem, que me viesse um sinal para o nome da minha marca. E quando eu abri os olhos, gente, era 13º andar. Tinha uma revoada de libélulas, muitas libélulas, voando ali assim, e o vidro estava fechado, porque era muito frio, e elas ali voando, e eu abri os olhos, e daí eu disse, pronto, elas vieram me contar, né? Libélula é o nome. Então, eu acredito mesmo que... Tá vindo emoção de novo, Marcos. Deixa eu respirar. Eu acredito mesmo que os animais, eles trazem, né? Eles trazem pra gente notícias, não trazem? O que você pode contar pra gente dentro disso? Deixa eu ler aqui primeiro um comentário da Ivanise. Não percam, já falei em alguma live que o xamanismo é o meu divisor de águas. Olha, a Ivanise também. Isso aí. Hein, Marquinhos, o que você poderia, assim, dizer para isso, para gente, né, sobre essa coisa dos animais, essa batida do tambor. Eu falei tanta coisa agora, misturei um monte de coisa, né? Primeiro eu comecei falando da batida do tambor com o coração da nossa mãe, depois eu cheguei na libélula. Então, o tambor, ele é um dos instrumentos poderia dizer que ele é um sound healing, né? É um instrumento que nos coloca em conexão, uma conexão profunda, né? O tambor, de uma certa forma, ele, dependendo da forma como tu utiliza ele é ele emite algumas frequências, né? Pelo próprio toque do tambor, né? E através do toque do tambor, é possível entrar em ter uma expansão de consciência, né? Ter Ah, um movimento de expansão de consciência, né? E sim, aí ele é possível, e aí os povos originários utilizavam muito o tambor, e ele, inclusive, ele é chamado de cavalo, né? Porque ele te leva para viagens astrais através do som do tambor. Né? olha só. E ele te coloca num estado de expansão de consciência, sim, que é possível acessar as memórias, né? Memórias dos nossos antepassados, algumas questões, e desbloquear, né? E tomar conhecimento para desbloquear determinadas questões e, perdão, e obter determinadas curas para algumas questões. Né? Então, sim, os instrumentos, principalmente o tambor, ele é um instrumento muito utilizado pelos povos originários para movimentos de cura. Né? E dentro da constelação, por exemplo, né, se tu trazer o próprio tambor, o toque de tambor, com algum canto, com algum rezo, como a gente costuma chamar, né? Uhum. E entoar esse rezo, que é algo, às vezes, muito ancestral, ele Uhum. traz as memórias e ajuda a movimentar, né? Ajuda, de uma certa forma, ele dá uma potencializada em algumas questões que, às vezes, por exemplo, a gente identifica que há uma trava, que às vezes o campo não mexe, Sim, o tambor ele entra auxiliando muito isso, principalmente quando tu traz um rezo, um canto, né? Então, por sim. exemplo, a gente, sei lá, vou pegar um exemplo assim que
pode ocorrer. Assim, tem uma pessoa está com alguma questão ligada à sua própria criança, né? E aí tu traz um rezo que é de canto, conectado com o elemento água, com a criança, com a emoção. E de uma certa Uhum. forma ele potencializa, né? Ele ajuda a trazer essa memória. Ah, que E aí bacana. Sim. é um facilitador É, dentro é da como se fosse, é como se fosse um veículo, um isso. veículo, É né? um Olha só, veículo. o Maurício, que é quem assina aqui, a AK Maud, ele é um cliente meu e eu tinha já falado para ele, ai meu Deus, eu toquei aqui em coisa errada. Eu já tinha falado para ele, né? Para ele procurar vocês. E aí quando eu preparei, eu pensei nessa live, eu pensei muito em você, viu, Maurício? Então tá aqui, Maurício. Esse é o Marcos que eu queria te apresentar. E o Maurício aqui agora, e ele está dizendo aqui, ó, quando tiver algum encontro e puder participar, avisem, por favor. Você agora, Maurício, não só você, Maurício, como todo esse pessoal aí do Rio Grande do Sul, né? Tem o endereço do Instagram do Marcos. Então, segue ele na página dele, né, Marcos? Que aí você avisa Sim, pelo Instagram quando tem, não é? sim, sim. Eu estou em véspera de inaugurar o meu espaço, né? Inclusive eu estou nele agora. E aí, em breve, já vou estar fazendo alguns movimentos aqui no meu espaço também. Que bacana. Né? E é onde esse espaço? Eu conheço o lugar? Não conhece. Eu me Tá, mudei, né? Então, eu mudei de endereço tá. e aí estou abrindo um espaço, né? E aí vou desenvolver os meus movimentos, as minhas terapias, né, no meu Que espaço. bacana. Olha aí, Maurício, segue esse mocinho aí. Ele, junto com a esposa, que é a Néria, eles fazem esse trabalho e o meu coração sempre disse que ele precisava entrar em contato. Aliás, não sou só eu, né, Maurício? Tem mais gente já buzinando no ouvido do Maurício de entrar em contato com essa linha terapêutica. A Renata Ferrari, ela mora no interior de São Paulo, né? Ela disse que nunca participei e gostaria muito de conhecer, mas lá no interior de São Paulo, aí as pessoas que não moram aí no Rio Grande do Sul, Marcos, como é que elas procuram? Como é que essas pessoas encontram? Porque aqui em Brasília eu sei onde é que tem. Né? Estou só Ah, esperando a segunda dose da Brasil, vacina, essas coisas todas, para eu conseguir estar mais envolvida, assim, né? Mas como é aí, quando a pessoa não mora aí no Rio Grande do Sul, para ir no teu espaço, como é que elas podem fazer para então, encontrar, né, um grupo assim? Brasil afora, tá? Tem muitos. Eu não vou citar nomes assim porque eu não conheço, né? Eu conheço Tá. mais os regionais aqui. Mas Brasil afora eu acompanho, sei que tem muita gente que faz uns movimentos terapêuticos coligados ao xamanismo que dá Tá. para perto, assim, né? É uma cultura que uma filosofia de vida que eu posso dizer assim que ela teve nos seus últimos 70 anos aí um crescimento muito significativo e Uhum. mais nos últimos, eu posso dizer, mais nos últimos 30, 20 anos, ainda assim, um crescimento muito grande, Que né? legal. E eu digo isso porque, assim, as pessoas buscavam sempre na religiosidade, né, dentro de um dogma, as suas verdades. E acabavam, às vezes, não encontrando. Então, quando elas tomaram conhecimento dos movimentos do xamanismo, seja por, por rodas de cura, ou seja pelas próprias medicinas, e a maior parte das pessoas tem acesso ao xamanismo pelas medicinas, né? E seja pela medicina da ayahuasca, tabaco, café, São Pedro, peiote, e aí são inúmeras medicinas que existem, né? São as medicinas de expansoras de consciência, né? Elas, as pessoas acabam querendo mais e mais e mais, e aí acabam trilhando um caminho que é um caminho lindo, assim, é um caminho que não tem volta, né? Porque Uhum.
xamanismo, ele é muito, os movimentos dos povos originários, eles são muito bonitos porque eles são diversos, né? Diversos Uhum. por quê? Se a gente for parar para pensar e olhar a nível Brasil, tá? Nós temos em torno de ou mais de 300 etnias. Uau, Então, são 300 formas uau, similares e diferentes de olhar para a cultura dos povos originários. que Estamos legal. falando do Brasil. Se a gente Sim. for para o mundo, aí são milhares e milhares e milhares de etnias, né? E esse Uhum. movimento de cultura dos povos originários, eles existem em todo, praticamente todo o planeta, né? Uhum. Todas as religiões, eu acredito que dá para se dizer que praticamente todas as religiões são oriundas do xamanismo, né? Então, qual é Uhum. a própria religião católica utiliza a defumação, né? E Isso. defumar uma erva é trazer a energia da mãe natureza, né? Para Uhum. dentro de um culto, né? Para dentro de um culto. Então, isso vem do que? Vem da cultura dos povos originários, né? Assim Sim, como, é verdade. É verdade. assim como, Não, assim como e para queimar essa erva precisa do fogo, né? E que precisa, e para alimentar o fogo precisa do ar, né? E por aí vai. exatamente Fantástico. assim. E no nosso ambiente aqui, que é a nível Brasil, como nós somos um país mais católico, né? Quando a gente entra Uhum. numa igreja, o que tem na porta da igreja? Água, Água benta. bem, né? Então, é um movimento em todas as religiosidades, todas as religiões, a gente pode dizer que tem algum elemento, tem alguns elementos que remonta às práticas dos povos originários, né? Que Então, bonito. estar conectado com isso, para mim, é viver de forma harmônica, né? E aí vem a Amém. questão dos animais que tu havia me questionado, Sim, me perguntado, é. né? Então, assim, a história do animal de poder é uma história, é um movimento bem interessante, né? Porque se a gente for voltar lá, por exemplo, aos 150 mil anos, né? Onde o Marcos, a Carla e a Néria pertenciam a uma etnia e tinham um movimento de caça, né? Aí nós saímos para caçar, né? E Uhum. talvez precisasse o Marcos, a Carla, a Néria e mais todos nós aqui da live para caçar um animal. Talvez vamos pensar num mamute, que é um elefante grande, né? Só eu e tu, Uhum. Carla, nós não conseguiríamos caçar esse mamute, né? Então Sim, precisaríamos de mais pessoas. sim. E caçar esse animal para alimentar a tribo, de uma certa forma, era tomar, e aí volta a expressão da constelação, era tomar a energia, era tomar a força daquele animal, né? Sim. Então, o conceito, de uma certa forma, eu estou falando isso de uma forma bem simplista, tá? Mas o Uhum. conceito do animal de poder vem muito daí, de tu incorporar para dentro de ti, através da pele, através dos dentes, através do couro, aquele animal, né? Então, Uhum. um grande guerreiro de uma tribo era aquele que conseguia caçar o animal mais feroz. E ele então se Uhum. apropriava daquele espírito daquele animal, Daquela né? força também? Daquela força daquele animal. E aí a gente vai olhar para o universo dos animais, e aí existem vários animais. Tem animais que não são caçados, mas que trazem uma informação, que trazem um movimento, e aí é exatamente o movimento dele mesmo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para libélula, né? Mais xamânico impossível do que esse nome, né? É mesmo. Mais xamânico impossível. O que a libélula nos traz? A libélula nos traz, a, Leveza. no seu modo de vida dela, se a gente for analisar, ela vai trazer alguma informação. Ela traz a Sim. beleza, ela traz a ilusão, ela traz o encantamento, ela Transformação. traz a transformação.
E aí vai muito e aí está a grande beleza, né? O caminho da beleza, que é o xamanismo, ele não é engessado, né? Então, Isso. em várias culturas, por exemplo, a libélula pode ter Outros formas diferentes, significados. outros significados, Você né? sabe que eu fui investigar para eu decidir de fato o nome, né? Libelo. Aliás, se você olhar ali, ó, tem eu ganhei aquela almofada ali atrás, aquela Sim. almofada. A minha amiga aqui em Brasília, assim que eu voltei, ela veio e me presenteou em casa com essa libélula pintada à mão nessa almofada, né? Então eu sempre deixo ela ali porque desde que eu passei a olhar a libélula, eu fiquei muito encantada com ela. E eu fui investigar, e a libélula, ela envolve transformação, ela tem a ver com transformação, e ela precisa do ar para poder se locomover mesmo, né, para todos os lugares que ela quer, e ela precisa da água para desovar. Então, quando ela encosta o abdômen na água, é para desovar. E aí eu falei, gente, mas tem muito a ver comigo, né? Porque o meu signo na astrologia é Gêmeos, que o elemento é ar, e o meu ascendente é Peixes, que o elemento é água, né? Então, essa libélula tem muito a ver comigo. Aí pronto, foi muito rápido assim para eu fechar. E aí quando você fala, né, que olha que animal que é xamânico, né? O quantos significados ele traz. Marcos, tem uma pergunta aqui da Ivanise, deixa eu voltar aqui, que você estava falando e eu não quis te interromper. Que é porque aí eu vou pegar o gancho da tua fala agora, aí quando você fala do animal de poder, que aí é uma pergunta também que eu gostaria de fazer. Né? Então, a minha pergunta é: como é que a gente descobre o nosso animal de poder? Como é que a gente sabe qual é o nosso animal? E se a gente tem mais de um animal de poder, né? Que eu já ouvi falar que a gente tem mais de um. Então, o que ela pergunta aqui é o seguinte: ela pergunta não, ela afirma, né? Meu xamã é o Giovanni da família Coração de Águia. Você conhece? Aí é uma pergunta dela, e aí, junto com a minha, eu te faço essa pergunta também, né? Também não. Há uma outra pergunta de como é que a gente sabe qual é o nosso animal de poder. Bom, existe e é bem uma técnica mesmo, tá? Que é através de uma indução que Indução, se de uma indução e através de uma jornada de toque de tambor, né? Então, essa jornada é feita ao toque de tambor, um toque bem rápido, assim, um toque mais ou menos em torno de 180 a 200 batidas por minuto. Então, é um toque bem rápido, né? Que igual matraca. promove um transe, né? Promove um transe. E neste trânsito conduz a pessoa através de uma oratória para que ela acesse, né, através e aí existem diversas formas, né, através de uma dinâmica que tu pode levar ela para dentro de um lugar escuro, de uma caverna, e lá é ela tomar conhecimento do seu animal de poder, né? Tá. E Isso é uma maneira. esta é uma maneira que é é a mais utilizada para A se mais tomar conhecimento. apropriada. É a que eu gosto de fazer, é a que eu me sinto confortável de fazer e faço as jornadas de busca de animal de poder, né? E se a gente não E tem um tambor, e se a gente não tem uma caverna, se a gente não tem nenhuma dessas ferramentas, existe alguma maneira em que eu, por exemplo, sozinho em casa, no meu silêncio do meu quarto, colocar alguma música, que no YouTube tem muitas, né? E me concentrar, será que eu consigo também ter acesso? consegue também, consegue também. O melhor de tudo é sempre alguém induzir, conduzir, né? Porque daí sim fica mais fácil de tu, porque quem está conduzindo está percebendo todos os movimentos da pessoa que está na indução.
Aí fica mais fácil de tu conduzir. E aí, no Tá. momento que tem alguém conduzindo, até mesmo num áudio, tá? Fica melhor. Uma coisa muito legal que a gente costuma dizer, que dentro do meu estudo que eu sempre trago, é o seguinte: nós fomos adotados quando nascemos pela energia anímica de um animal de poder. Ele sempre esteve lá. Às vezes, a maioria das vezes, a gente não toma consciência dessa energia anímica, Hum, né? Mas todos nós temos um animal de poder. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Todos nós uhum, temos. A uhum. diferença é que alguns sabem o seu animal de poder e outros não, né? E aí a gente tem o animal de poder, nós temos os animais totens, né? E aí aqui no Brasil a gente tem vários clubes de futebol que têm animais como seu totem, É né? Então, verdade, é né? verdade. Então, É. a gente tem em São Paulo, o Santos é o peixe, o Palmeiras acho que é o porco, Uhum. Minas Gerais, o Cruzeiro é a raposa. Que São interessante, animais. e tem a ver com o xamanismo. Eu não sei se tem a ver com o xamanismo, mas eu estou te trazendo como exemplo, tá, Tá, de animais tá, totem, né? Então, por tá. exemplo, tem famílias que têm brasões, né, e que têm animais dentro do seu brasão. Então, é um É verdade. animal totem, né? É É um animal verdade. totem. É, é. Eu não E tinha a me gente dado também conta disso ainda. Eu tinha um discurso comigo. Eu tinha um discurso que era assim: não, eu não vou ter pet, eu não vou ter animal de estimação, porque, nossa, dá trabalho demais, não quero mexer com isso, etc, etc, etc. Muito bom. Aí eu vim morar aqui, né? Não, antes de eu vir morar aqui, não, sim, aí eu vim morar em Brasília, voltei, né, para Brasília, depois de 9 anos. E quando eu voltei, o outro filho que morava aqui, né, que já morava aqui, ele pediu assim: mãe, eu estou morando por causa da pandemia, estou morando lá com a minha sogra e ela tem alergia a gato. Eu posso trazer o lanches para cá? É um gato. Quando ele falou isso, Marcos, meu Deus, mas meu coração disparou uma emoção tão forte que daí eu disse assim: você vai trazer quando este gatinho para cá, né? E ele trouxe. E em seguida, o amigo dele precisava também deixar a gatinha dele, porque ele estava indo morar num lugar muito pequeno e ele achava que ela não ia se adaptar, e ele tinha que ficar muito tempo na rua. E daí eu disse: traz, traz, traz tudo. Gente, mas assim, o amor que eu e o Caetano, que é outro filho que mora comigo, né? Que a gente tem por esses animais é tão gigante, é inexplicável. Não existe razão que explique esse amor que a gente tem por esses dois gatinhos. E a gente vê o movimento deles no apartamento. A gente vê que como é que eles gostam de ficar, eles conhecem o nosso horário de ir dormir, eles conhecem o nosso horário de se alimentar, eles sabem quando é que eles podem brincar e quando é que eles não podem brincar. Então é uma coisa tão incrível, né? Seria esse um nosso animal de poder? Não necessariamente, né? Porque a não gente tem afinidade com necessariamente, eles. não necessariamente, mas ele traz, tá? De uma certa forma, o animal doméstico, ele traz uma memória de um animal de poder também, tá? Então, vamos, por exemplo, trazer o teu exemplo. Gatos são felinos, né? Assim como os gatos, nós temos diversos animais de poder. Então, temos o leão, temos o tigre, temos a onça. Aqui, e trazendo para o nosso país, tá? Dentro da nossa cultura, a onça ela é um animal de poder, porque ela é um animal do nosso bioma, Tá, né? Então, ele é um animal de poder. tá. Então, ele eu não te diria um parente, mas ele traz essa energia anímica também de um animal. Assim como no meu caso, que tenho duas cadelas, né? Tenho dois pets. Os cachorros, eles são os animais mais próximos do lobo. Uhum. Os animais próximos são os
os descendentes geneticamente modificados do lobo do coiote. Então, de uma certa forma, eles têm a representatividade de um animal de poder, né? O pet ele tem isso também, né? Ele traz essa energia anímica. Então, talvez esteja possível daí tu olhar a partir desse momento com um olhar diferente e olhar o que esse animal quer te trazer, o que ele te traz, né? Para onde que ele te leva, quais são as reflexões que ele te traz, e essas reflexões Ah, elas são muitas! Eu não preciso nem, exatamente no dia a dia. Marquinhos, eu não preciso nem investigar quanto a isso, né? Porque eu É observo diferente. tanto eles, eu observo tanto, eles me dão tanto recado, os dois, né? Tanto o macho quanto a fêmea, porque a fêmea, ela é toda branca pelo todo, não sei se você já viu fotos que eu gosto de colocar, Já. porque já, né? Ela gosta de ir para os lugares altos. Ele não, ele é mais pesado, ele fica só rasteirinho, então eu pouco fotografo lanches, né? Mas a Guiara, o nome dela, ela mas eles me ensinam, eu observo tanto eles dois. Primeiro, deixa eu dar licença um pouquinho, dar uma boa noite para o Diego Brandão, querido, amado, colega meu de trabalho na escola marista, que a gente trabalhou juntos. E seja bem-vindo, Dieguinho. Então, Marcos, eu observo muito esses dois. Às vezes eu fico minutos e minutos parada, olhando, observando eles. E racionalmente, a mente racional, a mente consciente, não traz muita coisa, não. Mas me toca aqui no chakra cardíaco, sabe? O meu chakra cardíaco, ele fica tão calmo só em eu observar esses dois gatos. Isso faz sentido nessa linguagem, né? Faz, faz. E olha que coisa interessante também que é possível a gente trazer para dentro da constelação o animal de poder, né? Se tu tens o conhecimento do que representa o animal de poder, né? Então, vamos trazer, por exemplo, trazer um exemplo assim, ó, numa constelação que tu precisa que a pessoa olhe para o todo, né? Dá para trazer um elemento, como a gente traz dentro da constelação, elementos múltiplos, né? A gente pode trazer um elemento de um animal de poder para dentro da constelação. Então, traz para dentro da Que constelação um animal interessante. de poder. E a pessoa não precisa saber, o representante não precisa saber, mas só tu trazer aquele elemento representando um animal de poder, que não necessariamente precisa ser da pessoa, funciona. Essa, Você diz assim, nós enquanto terapeutas, né? sim, Nós terapeutas, a gente se sentir o animal de poder, a gente traz nós. Mas aí requer estudo, né, Marquinho? Requer estudo, né? Requer aí sim, estudo. não. Aí tem que ter um conhecimento para poder trazer, né, essa energia anímica do animal de poder, que é ancestral também, né? E trazer Isso. isso para dentro da constelação. Então, esses os mix, né? São essas misturas que a gente faz do xamanismo, do estudo do xamanismo, que a gente traz para dentro da constelação. Esta, Que entre outras, interessante. é mais uma das formas que a gente pode trazer dessa ancestralidade que vem do Sim, estudo dos povos originários para dentro da constelação. E, fantástico. de uma certa forma, as leis da vida, né, que são as ordens do amor, aonde Bert observou, Uhum. vale aqui ressaltar, foi também dentro da observação de um campo de uma etnia sul-africana, né? Então, Sul-africano. Os povos Zulus. Bert percebeu esses movimentos, né, das ordens do amor dentro de um povo originário. Então, Uhum. a partir daí não tem como, assim, para mim, né? Eu falo para mim, a partir Certo. daí então, não teve como eu mais separar as duas coisas.
São duas coisas que Claro. corriam lado a lado e, de repente, para mim, elas começaram a se entrelaçar e fazer tanto sentido, né? E hoje, para mim, é muito natural, né? Uhum, Fazer esses movimentos, inclusive dentro das constelações, é uhum. trazer o xamanismo para dentro da constelação. Ah, que Então, lindo. trazer os animais, né? Trazer o, o toque do tambor, o toque de uma maraca, né? O toque Sim. canto também, uma forma de tu entoar, né? Então, os cantos, eles são também ancestrais, né? Eles Uhum. foram intuídos por um ancestral, trazendo um rezo, uma conexão, seja da mãe terra para o pai, ou do pai céu para a mãe terra, né? Fazer essa conexão. Então, o rezo, o canto também, ele traz uma força, uma potência muito grande, né? Uma Traz, potência traz, muito grande. traz, traz, traz sim. Deixa eu ler aqui um comentário de Bito Costa 108. Muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei se é um menino ou uma menina. Costumo usar a energia do animal na aplicação de Reiki. Realmente faz diferença. Olha aí, ó. Ah, Olha aí alguém ah, trazendo essa experiência também dentro do Reiki, né? E que sim. fantástico, maravilhoso demais. Meu querido Biaki, Aqui, só para também, o reiki também foi uma das minhas portas de entrada para o xamanismo, né? O reiki xamânico. xamanismo, O que reiki xamânico bacana. também foi a minha porta de entrada pro estudo do xamanismo, né? A gente vai se dando conta o que é a história de cada um de nós, né? Qual que é a história? Para onde é que nós somos levados? Para onde é que nós somos levadas? E aí a gente se identifica ou não com aquilo e respeita e segue, né? E ouve o coração. Eu sempre digo que ouvir o coração é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Ouvir o coração forte, como naquele momento que me deu uma emoção muito grande lembrar da gente ali naquela roda ali no Instituto Ponto de Luz, né? Marquinhos, olha só, completamos 1 hora de live, a gente nem percebeu, né? Esse papo maravilhoso, maravilhoso. E eu costumo fazer 1 hora de live realmente. A não ser que, não sei se você tem mais tempo, de abrir para as perguntas, né? Saber se as pessoas têm perguntas para fazer. Gente, aproveita então a disponibilidade aqui ó, do Marcos Biak aqui com a gente, que dispôs essa hora para ficar com a gente aqui, assim, fumando esse cachimbo dele, tomando esse chá, né, que seja. Aproveita para perguntar. Enquanto as pessoas, tem um delayzinho, né, Marcos? Então, enquanto as pessoas estão fazendo a pergunta, calma, gente, um de cada vez, calma. Marquinhos, como é que as pessoas te encontram então? É arroba, Marcos Biak. do jeitinho que está escrito ali na chamada, né? Esse vai Quem estar não na viu a chamada. chamada é só ir no Libélula Constelação, que tem o post com a nossa foto, minha e dele, tem um endereço dele ali. Fala direto, que fica de olho, hein, Marcos, que as pessoas vão começar a querer entrar em contato contigo, né, para falar contigo. E Tá aí ótimo. você vai fazer uma inauguração desse novo espaço Bom, eu vou fazer agora no final do mês, eu vou fazer a inauguração do nosso espaço. no final de Daí vai ser agosto. no final de agosto agora. Daí vai ter Final... bastante coisa para a gente fazer, bastante movimento aí de fogo. Eu não Ai, sei que se vocês bonito. viram aqui, ó, mas, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Tá, Mas eu Brasil. vi, eu ia comentar. Eu ia comentar, você tá atrás, você tá na frente de uma fogueira. Eu ia falar um momento, eu esqueci. Porque dava para ver o clarão do fogo aí atrás, né? Eu tô de costa para uma lareira aqui. É. A Mas live do xamanismo não tem como não ter um fogo, né? não tem como não ter o fogo. Marquinhos, então você faz assim, quando você tiver com o post de inauguração,
Bota lá naquele grupo nosso que eu compartilho no Libélula. Ah, ótimo, ótimo. Com certeza, claro que sim, imagina. Eu compartilho e quem sabe, olha, eu já vou estar com a segunda vacina tomada, já vou estar bem protegidinha, o que não quer dizer que a gente pode sair por aí, né? Porque eu tenho muito respeito por esse vírus, né? Então, aí quem sabe eu não vou. É em Porto Ó, Alegre? É Porto não, Novo Alegre? Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo... Ah, vocês mudaram para Novo Hamburgo, mas vejam só. Que bacana. Quem sabe eu não vou para essa inauguração? Olha, Então, já eu tô está querendo... convidado. já estou convidada, né? Que maravilhoso, maravilhoso. Marquinhos, então a gente vai encerrando, porque realmente já como ninguém quis fazer pergunta, né? E também porque a gente foi respondendo, né, ao longo da live. Dê suas considerações finais, então. Bom, queridos, muita gratidão por vocês terem nos escutado, né, por eu trazer assim de uma forma bem simplória um pouco do que é a minha filosofia de vida, um pouco do que eu acredito, né, e eu procuro sempre, de uma certa forma, trazer a minha visão sobre o que é o xamanismo, né, como que eu vivo o xamanismo no meu dia a dia e principalmente como que isso de uma certa forma também transformou minha vida, modificou minha vida, me levou para um outro patamar, né? A forma como eu vejo a vida também, tanto dos próprios dos movimentos xamânicos como da própria constelação, né? Então isso para mim foi um divisor de água, né? Um divisor de águas esses dois movimentos. E eu sou um apaixonado tanto pelo xamanismo, pela constelação. Então, estar aqui e falar sobre algo que eu gosto é extremamente prazeroso, né? Então, Nossa, foi lindo demais. para mim é muito prazeroso sentar assim, levantar um fogo, pegar o meu cachimbo, rezar o meu cachimbo, né? E conversar e falar um pouco das experiências assim. E nossa, tem tantas experiências que eu já passei que a gente podia ficar Horas. horas e horas e horas e horas Horas e horas. Não, faz assim, ó. contando. Deixa eu chegar aí em Novo Hamburgo, a gente faz uma roda com fogo, e aí Ah, com você certeza. conta suas histórias, tudo. Olha, gente, desculpa, isso é só para mim, tá? Que eu vou poder ir. Imagina, olha, a hora que Marcos tiver com a inauguração bonitinha, que o post fica pronto, ele vai mandar para mim. Eu vou divulgar, não libelo a constelação, com muita honra, com muito amor por esse movimento, porque é lindo demais, é lindo demais. Muita gratidão, Marquinhos, muita gratidão. Tem um comentário aqui da Ivanise, somos dois, amo o xamanismo e a constelação. Muita, muita, muita gratidão para todo mundo que esteve aqui presente, que ao vivo, ou para você que vai assistir depois, tanto no IGTV quanto lá no YouTube do Libelo a Constelação, porque quando acabar aqui eu já envio lá para o YouTube e aí eu compartilho contigo, Marquinhos, para você Ai, poder ótimo, também ótimo, ótimo. compartilhar. E amanhã não, mas quarta-feira, pessoas têm um café com terapia, ó. Café com terapia na quarta-feira, às 10h30 da manhã, com um tema muito especial. Marcos, muita gratidão, assim, muita, muita, muita. Foi lindo demais. E como diz você, são tantas histórias e esse fogo. Eu chego a estar sentindo o calorzinho do fogo aqui. E a gente poderia ter ficado muito mais tempo aqui, mas é que o tempo de duração realmente é 1 hora. É dia de semana, a sala começa a esvaziar lá. A sala já começou a esvaziar. Amado, ó, um beijo gigante no seu coração. Ah, Gratidão. Foi maravilhoso. gratidão pelo Arro. convite. Arro. Imagina, eu tô maturando esse convite, já não é de hoje, eu estava esperando a hora certa e a hora certa chegou. Tá bom? Um abraço, uma boa semana para todos. Para todo mundo. Tchauzinho. Tchau, tchau.